É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência. Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo principal trazer para vocês aí de casa informações novas, temas quentes, temas necessários na área da ciência e na área da nutrição. E também a gente tem como objetivo promover com essas escutas de episódios que vocês possam se inspirar por mudanças de hábitos, né, melhorar estilo de vida e essas novas informações possam, de fato, impactar o dia a dia de cada um de vocês. A gente gostaria muito de agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui, Spotify, redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia. Então, a gente já antecipadamente pede a compreensão de vocês a respeito de barulhos externos, internet, né? Todo mundo sabe como vem acontecendo e esse esforço é mais do que nunca necessário. Por hoje, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença do nosso convidado, o professor Rafael Claro, que irá abordar uma temática extremamente atual e necessária, que é o preço dos alimentos e a obesidade. Antes disso, antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, eu vou apresentar o Rafael para vocês. Ele é professor adjunto do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, graduado em Nutrição pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas, mestre em Saúde Pública pela USP, doutor em Nutrição e Saúde pela USP e pós-doutorado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o NUPENS-USP. Rafael tem experiência nas áreas de nutrição e saúde pública e vigilância e monitoramento de fatores de risco e proteção à saúde. Ele atua principalmente nas temáticas de consumo alimentar e determinantes da alimentação, inquéritos em saúde, monitoramento de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis. Rafael, seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição. É isso, gente. Eu que agradeço, né, o convite. Eu sou um ávido consumidor aqui dos podcasts. Eu brinco que é meu momento de descontração aqui, é correr ouvindo sempre podcasts, e daí eu vou me revezando nas temáticas, né? Metade do tempo é nutrição e saúde, metade do tempo são podcasts também sobre corrida, mas é um prazer poder participar, colaborar e estar aqui divulgando meu trabalho, fazendo com que isso chegue a um número cada vez maior de pessoas. Que bom, Rafael, saber que você está dos dois lados aí dessa história, agora por aqui, mas também ouvindo aí, prestigiando outros podcasts. Bem, Rafael, aqui no nosso podcast a gente sempre gosta de começar sabendo aí dos bastidores. E eu queria muito que você contasse para os nossos ouvintes como é que foi lá atrás, né, essa escolha, essa opção pela profissão de nutricionista. Eu estava pensando aqui, rememorando mais cedo, né, o começo de estudo. Já tem quase 20 anos que eu estou estudando preço de alimentos, né? Fiquei, assim, negativamente surpreso, mas como esse ano eu fiz 40 anos também, já não era para ser um negócio tão surpreendente. Eu comecei a trabalhar com isso, se não me engano, perto de 2004, logo que eu cheguei na Universidade de São Paulo, e era uma época muito diferente, né? Eu sou nutricionista de formação, como vocês comentaram aí, mas preço de alimento era um negócio que não se tocava na graduação naquela época, né? A gente tinha um foco muito voltado para a saúde. De fato, segurança alimentar e nutricional era algo que ninguém conversava naquela época. Eu me formei, se não me engano, em 2001, e quando surgiu essa oportunidade de mexer com isso na USP, eu, no primeiro momento, fiquei meio encucado, porque eu achava que isso era uma temática exclusiva de economistas. E depois eu comecei a me interessar por isso e fomos seguindo. Eu trabalhei por mais ou menos uma década com o Dr. Carlos Monteiro lá na USP, continuo trabalhando com eles até hoje e vou seguindo com essa questão do preço, né? Isso é um negócio interessante, porque na época que eu comecei a mexer com isso, eu me dei conta de quão pouco a gente sabia em relação ao preço dos alimentos. Eu me lembro, assim, claramente como se fosse hoje, de um dia que eu estava discutindo com um grupo de pesquisadores e a gente sentou para conversar se os alimentos eram caros
ou baratos. E a gente teve dificuldade em concluir algo, porque, na prática, comparar alimentos é muito difícil, né? Quando você, por exemplo, vai comparar se um jeans é caro, como é que você faz? Você compara com o seu salário e com outras calças jeans. E quando você vai comparar alimento, como é que você faz? Você compara um sanduíche de fast food com uma maçã? Compara arroz com banana? Como é que você compara as coisas, né? E aquela foi uma época de intensa descobertas que possibilitou que a gente chegasse aqui até hoje. Eu acho que muitos trabalhos, primeiro no município de São Paulo, e depois a gente foi pouco a pouco evoluindo aí para trabalhar com dados de preço do Brasil e até de outros países. Bem, Rafael, entrando então um pouquinho dentro da nossa temática hoje do nosso programa, que é sobre essa relação do preço dos alimentos com a obesidade, eu queria pegar um pouco dessa tua experiência, colocasse assim para a gente, num momento inicial, como é que foi o panorama do preço dos alimentos nesses últimos anos, né? Você teve a oportunidade de trabalhar com pesquisa de orçamento familiar, talvez a gente nunca tenha sentido tanto na pandemia essa temática, principalmente pela alta que os alimentos acabou tendo, né? Mas, dentro desse panorama, eu queria que você, de repente, já introduzisse também para a gente essa variação, ou se houve, não, essa variação de preço nas diferentes classes de alimentos que o nosso guia coloca, os alimentos minimamente processados, os alimentos naturais, os alimentos ultraprocessados. Como é que foi essa variação de preço, assim, nesses últimos anos? Olha, Anderson, essa é uma questão muito relevante, né? No fundo da história, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o preço dos alimentos como um todo sempre sobe. E essa impressão que a gente costuma ter de que os alimentos estão ficando mais baratos, nada mais é do que o nosso poder de compra subindo num ritmo mais alto que o preço dos alimentos. Então, tecnicamente, quando a gente vai comparar o preço entre dois momentos do tempo, o preço está sempre mais elevado, né? Essa é a primeira questão. Quando a gente para olhar os grupos em separado, a gente observa uma tendência muito clara, pessoal que é lá da década de 70, da década de 80, igual eu, que é o quê? Que é o surgimento dos alimentos ultraprocessados no mercado e como esses alimentos, à medida que ganharam escala, que ganharam espaço de prateleira, foram ficando mais baratos, né? Eu me lembro, por exemplo, essa é uma história que eu conto centenas de vezes nas disciplinas aqui. Eu me lembro quando eu era criança, meus avós tinham por hábito, aos sábados a gente sempre ia para a casa dos meus avós fazer o macarrão, porque o macarrão tinha que ficar secando de um dia para o outro, e aos domingos a gente ia lá comer macarrão, todo final de semana era a mesma coisa. E minha avó comprava um Guaraná Caçulinha para cada um dos netos, e ela furava a tampa do Guaraná Caçulinha, que era de metal naquela época, com um prego, para que a gente ficasse tomando aquilo a gotas na hora do almoço, e era a única coisa que era contabilizada lá em separado. Todo o resto era à vontade, era sobremesa à vontade, era macarrão à vontade, era frango à vontade, mas o refrigerante, como era algo caro, né, era algo contado lá para cada um dos meninos. E a gente vai observando a tendência de declínio no preço desses alimentos ultraprocessados não saudáveis em relação aos demais, de tal maneira que esses produtos vão ganhando um incentivo econômico cada vez maior para serem consumidos. Então, se antigamente ir comendo numa lanchonete de fast food, olha, vamos falar, né? Ir comer no McDonald's, por exemplo, era um programa restrito a datas festivas, né? Na década de 80, na década de 90, era assim, nos aniversários, era comum que as pessoas de classe média alta, quisessem ir comer numa lanchonete de fast food. Hoje, você vai ter uma lanchonete de fast food como uma das opções mais baratas, né? A gente vê lá combos de sanduíche, por exemplo, com um sanduíche já custando R$6, R$7, por exemplo, que já é um preço que não se torna mais competitivo com opções saudáveis. Então, a principal tendência no conjunto do período aqui, se a gente for pegar da década de 90 até hoje, é alimentos não saudáveis estão se tornando mais baratos em relação aos saudáveis. Todo o conjunto, o resto das questões aqui, as frutas e hortaliças, os grãos secos, arroz, feijão, estão seguindo uma tendência natural de inflação dentro da média. E para os alimentos saudáveis, a única tendência que a gente vê aí diferente diz respeito aos alimentos de origem animal. Então, você vê que as carnes, de fato, tem a carne, leite e ovo, isso tem ficado mais caro do que a média dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, a gente vai juntando esse conjunto de processos de tal maneira que isso faz o quê? Vai empurrando cada vez mais as pessoas para consumo alimentar não saudável. Eu tenho uma brincadeira que eu faço nos locais onde a gente vai conversar com a história de preço, que eu vou perguntando para as pessoas assim, qual era a refeição que você faria hoje com R$20, com R$15, com R$10, com R$5, e quando os preços vão ficando extremamente restritos,
dificilmente as pessoas têm opções saudáveis. Então, quando a gente chega lá nos R$ 2, é unânime, todo mundo diz o quê? Comeria macarrão instantâneo, por exemplo, né? Porque já não consegue mais realizar nenhuma forma disso. Então, esse é a principal tendência. Se a gente for ver também, tem uma coisa que é especial em relação ao alimento não saudável, né? Esses ultraprocessados, eles estão prontos para consumir ou para serem aquecidos e consumidos. Então, a sua hora de trabalho naquilo lá é zero. O custo é o custo de prateleira. Quando você vê lá, é quanto ele custa. Enquanto que na hora que você compra alimento in natura, você vai ter um fator de correção separando o que é parte comestível do que não é. Você vai ter um índice de cocção transformando o peso daquilo na hora que a gente cozinha. E você ainda vai ter um volume razoável de horas para preparação, né? Pré-preparo, preparo, higienização do produto, que vai acabar agregando um custo naquilo. Então, isso eu posso te dizer com tranquilidade. A tendência é alimentos não saudáveis se tornando mais baratos com o passar dos anos. Ótimo, Rafael, te escutar, né? Estou lembrando da análise histórica que você e teu grupo de pesquisa fizeram, foi excelente, né? O Anderson começar por aí, porque a gente já desmistifica muita coisa nessa temática. Mas por agora, eu queria realmente saber da Stephanie, né? O que ela está achando do episódio, o que ela tem de sugestões, de dicas para o pessoal que está em casa e quer se aprofundar um pouco mais nessa temática. Oi, para todos aqueles que ouvem o podcast Ciência da Nutrição, já devem estar acostumados comigo. Eu me chamo Stephanie. Nesse momento do podcast eu venho dar uma dica de ouro para vocês ouvintes. A dica de hoje é um artigo do Instituto Fome Zero. Preço dos alimentos, câmbio e a fome no Brasil. Tem tudo a ver com o que o Rafael está falando e é importante que a gente entenda um pouquinho de como funciona essa questão do preço dos alimentos para que a gente possa entender um pouco mais as nossas boas escolhas alimentares. Eu espero que vocês leiam esse artigo e reflitam um pouco sobre isso. O artigo vai estar disponível no nosso site, cienciadanutrição.com.br. É só acessar e ler. Obrigada, Stephanie. Muito bom poder trocar aqui com você, com o Rafael, com o Anderson. Agora, Rafael, me diga o seguinte, eu sei que tem artigo aí fresquinho dessa questão e eu queria que a gente pudesse focar um pouco mais, né? A gente já está conversando indiretamente quando o Rafael fala dos alimentos não saudáveis, mas assim, focando nessa questão da obesidade, né? O que as tuas pesquisas recentes vêm nos mostrando em relação a esse olhar do preço dos alimentos com impacto na obesidade? E aí eu queria saber se você tem spoilers para a gente, aí do teu grupo de pesquisa, das tuas análises, em relação a essas tendências na pandemia, né? Porque eu acho que a gente vai acompanhando isso um pouco solto, né? O cenário alimentar de um lado, o cenário econômico do outro, e você é um dos poucos pesquisadores que olha esses dois juntos. Então, como é que isso vem se contextualizando na pandemia no olhar da obesidade? Nós temos, nos últimos 4 anos, eu acho que nós estávamos trabalhando com questões relacionando diretamente preço de alimentos com estado nutricional, né? Especialmente com olhar para a questão do excesso de peso e da obesidade. E o que a gente acaba vendo é que, de certa maneira, todos os principais grupos de alimentos, então, tanto os alimentos in natura e minimamente processados, somados aos ingredientes culinários, quanto os ultraprocessados, têm relação com o estado nutricional das pessoas. Então, na prática, o que a gente precisava fazer, né? Precisava garantir medidas que permitissem que os alimentos mais saudáveis se tornassem mais baratos em relação aos não saudáveis. Isso é imprescindível que a gente vá pensando nisso. Quando a gente para pensar no efeito direto do preço, o efeito é sempre pequeno. Então, é algo que eu prefiro que a gente também não se foque muito nisso, porque quando a gente fala de obesidade, diferente, por exemplo, da história do Covid, né, para a gente falar do negócio que todo mundo adora, né, ninguém mais aguenta falar de Covid, mas que demanda necessariamente que você esteja exposto a um agente infeccioso, na obesidade a gente vai ter 1 milhão de causas para as pessoas ficarem obesas, né? E o preço dos alimentos é um desses contribuintes. Então, quando a gente vai ver o discurso nos países desenvolvidos, onde as pessoas são ricas e consumir alimentos não é um fardo no orçamento diário da população, sempre se fala o quê? Em taxar alimentos não saudáveis. Então, o pessoal pensa primordialmente nisso, né? Olha, a saída é a gente fazer o saudável ficar mais barato, aumentando o preço do não saudável. A questão toda que a gente vai ter aqui no Brasil é quando a gente para pensar nisso e a população é em grande parcela pobre, né? O Brasil está forrado de população de baixa renda, já com dificuldade de consumir alimentos
e muitas vezes fazendo opções estratégicas, como isso que a gente falou do macarrão instantâneo, justamente para garantir o direito de se alimentar, né? Como raios agora eu faço para aumentar o preço disso e tirar o acesso dessas pessoas? Então, a gente aqui fica numa situação difícil que tem que pensar nas duas mãos. Tem que pensar tanto numa solução que faça com que o não saudável pare de abaixar de preço, mas eu também preciso pensar num jeito de fazer com que o saudável chegue mais barato na mesa das pessoas. Senão, vou matar todo mundo de fome, né? E quando a gente olha a situação, especificamente em 2020, e agora nesse começo de 2021, o cenário é dos piores, né? Eu acho que isso é inócuo, até que eu fique repetindo isso, porque no fundo da história eu brinco que quando a gente vai ao supermercado, você não precisa ter pós-doutorado para ver o que está acontecendo. Eu separei alguns dados, por exemplo, do IPCA 15, do Índice de Preço ao Consumidor 15, do IBGE, para o ano de 2020. E só para a gente dar uma sentida no que aconteceu, né? Na média, o grupo de alimentos subiu 14,5% no ano em 2020. Foi o maior aumento desde o ano de 2002, né? Que foi um ano que houve um pico inflacionário, com a perspectiva de eleição do ex-presidente Lula. Aquilo gerou um temor no setor financeiro e com pressão inflacionária. Mas quando a gente pega aqui os produtos que mais subiram, a gente vai ver o quê? Olha, o campeão da subida aqui foi o óleo de soja. 103,8% de aumento acumulado no ano passado. O arroz, 76,01% de aumento. E daí a gente vai ter agora, por exemplo, leite UHT, 27% de aumento. O conjunto das frutas, 25,5% de aumento. Batata, 67,3%. E as carnes, o conjunto das carnes, com 17,9%. Né? O que acaba acontecendo? Todas as vezes que a gente tem esse tipo de desequilíbrio na relação de oferta e demanda de preços, os alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos que, em geral, têm uma cadeia mais curta e fragmentada de produção, né? Então você muitas vezes compra de pequenos produtores que vendem para os supermercados, há uma segmentação na produção mesmo dentro de um estado, esses tendem a sofrer o impacto primeiro. Porque o grande produtor, a indústria, ela tem lá contratos de hedge, ela não paga o valor do dia na soja cada vez que ela vai comprar soja, né, gente? Ela não paga o valor do trigo do dia. Ela tem um contrato lá com uma média da previsão do valor do dólar para um ano, e se subir ou se baixar, o contrato segura isso de tal maneira que esse pessoal consegue segurar o preço do produto em condições adversas por mais tempo do que o seu João da cenoura, né? Eu sou de família de agricultores, minha irmã mora numa fazenda da nossa família em Taubaté, até hoje, no interior de São Paulo, e essa é a grande realidade. Então, a expectativa qual é? A gente tinha uma previsão pessimista de que o fluxo natural das coisas ia levar a gente para um grande problema entre 2025 e 2030. Com o cenário atual, o que acabou acontecendo? A situação piorou já em 2020. Então, eu acho que nem nas previsões mais pessimistas a gente previa um cenário de preços tão adverso para a alimentação saudável como a gente tem hoje. Parece brincadeira, mas essa questão do aumento no preço do óleo de soja, do arroz e do feijão é um negócio caótico e central quando a gente leva em consideração o quê? Que o principal jeito de você ter um padrão de alimentação saudável, pelas recomendações do Guia Alimentar, e barato, é que você faça de alimentos in natura, especialmente os vegetais, especialmente grãos, a base das suas refeições. Então, olha, tem que comer feijão com arroz para a alimentação ficar barata. Se você decidir ir lá para uma dieta vegana, flexitariana, você vai ter dificuldade em custo. É mais saudável, mas o custo nunca fecha. Então, quando esses produtos que são a base do barato sobem, a gente sabe que vai acontecer duas coisas. O pessoal que não é tão ruim vai migrar para opções menos saudáveis. E o pessoal que está no nível de renda muito baixo vai migrar para a insegurança alimentar, né? Então, eu acho que essa é a situação de momento no país. Rafael, eu queria insistir nessa tua colocação final aí, sobre essas questões do panorama de futuro, até pensando um pouco na temática do nosso projeto, que trabalha a questão da ciência da nutrição, né? A ciência, ela tem um dos objetivos dela é propor resoluções factíveis para a sociedade diante de uma problemática que a gente acaba tendo hoje em dia, né? E aí, Luana, hoje eu vou roubar de novo, tá? Vou fazer duas perguntas em uma. Hoje eu vou dar a minha revanche com você do último programa que a gente gravou. A primeira pergunta que eu faria assim, para quem está em casa ouvindo a gente hoje, né, na realidade que a gente vive, como é que essas pessoas podem ter acesso a uma alimentação um pouco mais saudável para fugir dessa obesidade?
com preços mais baixos, né? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda, eu queria colocar mais um tempero, digamos assim, naqueles aspectos que você trouxe da construção do preço, que é a questão econômica, né? Essas indústrias hoje, para o país, né? O país hoje vive muito da questão das commodities e outras questões relacionadas a alimentos. Você promover totalmente o desabastecimento, a não compra de produtos ultraprocessados, você pode quebrar algumas empresas e até quebrar o país, né? É que, do ponto de vista de ciência, a gente pode ajudar, se é que eles querem essa ajuda, né? No sentido de tentar tornar esses produtos processados mais próximos, ou a gente estimular que essas empresas apostem em produtos naturais e minimamente processados. Olha, a primeira pergunta é a pergunta de $1 milhão se as pessoas tivessem dólares para pagar, né? Porque é uma questão bem difícil. Eu acho que isso eu até me sinto culpado por não ter a resposta disso, porque quando a gente para pensar até na formação dos nutricionistas, isso é um déficit grande, né? Eu acho que a questão do planejamento de cardápio é um ponto muito superficial dentro do que as pessoas de fato demandam para a execução daquilo. Não é um negócio fácil, né? E no fim da história, quando a gente vai parar para pensar, o conhecimento popular dominava essa área com muito mais intensidade do que a nossa informação técnica. Então, quando o casal jovem casava e se mudava lá, se eles fossem procurar um nutricionista para aprender a fazer compra para casa, era mais difícil deles aprenderem do que se eles fossem falar com a mãe da moça ou do moço, que iria ter com responsável pelas compras na casa. Mas esse é o primeiro ponto. Eu acho que as estratégias que a gente vai ter aqui, quais são? A primeira é coração aberto, né? Eu acho que coração aberto na hora de fazer a compra vai facilitar você a fazer escolhas. Então, a preparação das listas deve se dar com porções de grupos e não com alimentos. Isso eu recomendo para todo mundo. Então, tenha em mente assim, quantas porções habitualmente você precisa de fruta, de hortaliça na sua casa para compor aquele cardápio da semana, né? Levando em consideração o número de pessoas que estão lá, e daí você vai para o supermercado, para a feira, para o sacolão, de coração aberto, e chegando lá você vai ter que pegar o que tiver mais barato, né? Assim, então, eu vou para o supermercado toda semana sabendo que eu preciso de 16 porções de fruta para fechar o sistema aqui com a minha família. E daí, chegando lá, eu descubro se a combinação da semana vai ser mexerica, abacaxi e maçã, ou se vai ser, né, uva, laranja serra d'água e pera, e vou fazendo a combinação de tal maneira em que isso me facilite a vida. A sequência também dentro do supermercado é sempre do mais caro para o mais barato. E daí eu sugiro pensar no preço em grama. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou primeiro atrás do proteico. Então, vou lá atrás da carne. Chegando lá, eu descubro que carne eu vou levar essa semana. Então, o que tem de boa opção no bom custo? Em geral, aqui em casa, a gente faz um combinadão aí que a gente costuma ter um dia que é boi ou porco, um dia que é frango e um dia que é víscera. E daí cozinha sempre para 2 dias, para a gente também não ter que ficar fazendo processamento todo dia. Chego lá, escolho e a partir disso eu vou lá tentar buscar os complementos para arranjar tudo. Fazendo isso, você já consegue, de algum modo, minimizar o custo da dieta. Não vai resolver o problema para quem, de fato, não tem dinheiro, né? Para quem não tem dinheiro, a solução é política pública. Não há outro caminho. Eu ainda tenho algumas posições contrárias, por exemplo, até a viés assistencialistas, de iniciativa privada. Eu, por vezes, fico meio ressabiado com isso, mas é política pública, não tem como, né? Distribuição de gêneros, assistência alimentar, para que a gente consiga garantir isso. E para quem precisa reduzir, nesse caminho. E daí minha sugestão complementar na hora de pensar o cardápio em casa, sempre dinamize as preparações. Seja humilde e pense em preparações que tenham uma sobrevida maior. Então, por exemplo, na hora que você for pensar lá qual carne é que eu vou fazer na segunda-feira, já pense numa carne que ela pode receber uma nova roupagem para terça ou quiçá para quarta. Então eu vou lá, a carne cozida de segunda-feira vai virar a carne desfiada de terça-feira, né? E eu vou conseguindo, pouco a pouco, fazer o uso integral de tudo que foi feito. A gente não tem uma estatística boa de desperdício de alimento dentro dos domicílios no Brasil, mas a gente sabe que o que pede é alimento in natura e minimamente processado. Se abrir um pacote de biscoito lá, ele não estraga nunca, né? Assim, vai ficar eternamente lá válido para ser consumido. Então, tome muito cuidado, favorecendo sempre as preparações que podem ser participadas dessa releitura gastronômica dentro da sua casa.
não confunda isso com comer alimentos fora de condição de consumo, né? Assim, por isso que eu disse para vocês, eu gosto aqui em casa, a gente faz em 2 ou 3 etapas semanais. Então, ou cozinha segunda, quarta e sexta, ou às vezes cozinha terça, quinta e sábado, para o alimento também não precisar rodar mais que 2 ou 3 dias, e a gente, assim, está razoavelmente seguro. Na segunda questão, da indústria, esse é um mecanismo difícil, né? Porque olha só o que vai acabar acontecendo. Eu gosto de radicalizar pelo meu lado, porque como os lados sempre se radicalizam, né, para que a gente também consiga garantir que se eu penso no lado deles, eles não pensam no meu, eu estou morto, né? Então, de certa maneira, eu sempre gosto de começar no tudo ou nada. Mas eu tenho alguns indicativos complementares que eu acho que são relevantes para isso também, né? O primeiro ponto é o setor produtivo se adapta com uma facilidade muito superior à que eles propagam por aí que eles se adaptam, né? E a gente pode ver, por exemplo, até no próprio setor de bebidas. O setor de bebidas ultraprocessadas foi talvez o setor mais abalado por todo tipo de ação nos últimos 10 anos, tanto é que é o único ultraprocessado que reduz o consumo, são os sucos industrializados e os refrigerantes. E, num primeiro momento, a indústria perde espaço, no momento seguinte, ela começa a trabalhar com outros produtos. Então, vai lançar água de coco, vai trabalhar com água mineral, eles mesmos vão buscando espaços permeáveis dentro disso, né? É uma relação complicada essa história toda, porque há uma divergência irreconciliável, né, no meio da situação, que é assim, para que eles sobrevivam bem, as pessoas precisam consumir mais. E para que eu sobreviva bem, as pessoas precisam consumir menos. Então, fica difícil, né, essa mensagem da gente conseguir achar um meio termo. Então, eu não vejo com maus olhos as políticas de redução de dano, não. Reformulação de produtos, restrição de consumo em grupo vulnerável, né? Então, proibição de venda em escola. Eu acho que, de certa maneira, eu também não sonho com um mundo que só tenha produto in natura e minimamente processado, não. Mas a dificuldade é justamente pensar assim, qual seria a medida na qual o mercado vai poder conviver harmonicamente com tudo. Porque o cenário atual qual é? É de que a indústria de alimentos preda o seu João do hortifruti, né? Porque o seu João não consegue fazer publicidade, o seu João não consegue fazer preço, o seu João não consegue chegar nos pontos de venda. Então, no fim da história, a tendência é que eles abocanhem esse filão. Eu comento isso com os meus alunos também, porque na minha época de São Paulo, eu visitava 6 supermercados toda semana. Toda semana. Eu ficava lá, não tinha nada que fazer, era mais pobre que um rato de igreja. Lá eu ficava indo para o supermercado, vendo pessoas, vendo preço, na época do meu mestrado, especialmente. E daí eu me lembrava, quando eu era menino lá na década de 80, que o supermercado tinha um corredor para açúcar. Né? Assim, não tinha tanto alimento processado para vender, e o supermercado tinha que vender alguma coisa. Então, ele tinha um corredor de arroz, de feijão, coisa e tal. E hoje, o supermercado que eu vou aqui em Belo Horizonte, ele já, até o próprio açúcar, que é um ingrediente, num espacinho tão pequeno da prateleira, que os molhos de salada, molho para salada, hein, gente, ocupam um espaço maior no supermercado do que o açúcar e a farinha de trigo, por exemplo. Né? E olha que vamos falar, molho de salada é o tipo de coisa que muita gente tem em casa, mas pouca gente consome, né? Assim, não é um alimento que você não passa sem no supermercado. Então você imagina, é como isso já foi diminuindo. Quem tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos uma hora dessa, vá no supermercado lá também, você vai ver. Não existe mais saleiro de cozinha. Então não existe sal a quilo para você cozinhar lá. Os saleiros são todos pequenininhos, como esse saleiro de mesa que a gente usa em casa, porque as pessoas consomem tanto alimento pronto que não há necessidade de comprar 1 quilo de sal, né? Então você compra um potinho pequenininho e vai salgando aquilo devagarzinho lá. E esse é um cenário irreversível. Minha leitura dos fatos é que quando chegou nesse ponto não consegue voltar mais. Então o ideal era que a gente tentasse criar um limite. Hoje, mais ou menos, 1 a cada 4 calorias que as pessoas comem já são de alimento processado. Eu acho que se a gente conseguisse segurar isso perto daí para um pouquinho menos, né? 1 a cada 5, estava bom, né? Assim, criava-se um espaço de convivência. No meu mundo ideal, era menos de 1 a cada 10, mas eu estou disposto a fazer um meio acordo com 1 a cada 5. Ai, Luana, hoje o papo estava tão bom que lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar. Pois é, Anderson, maravilhoso. Queria muito agradecer ao Rafael, fantástico escutar ele, aproveitar e fazer meu momento tiete. Rafael, sou fã daquele teu artigo de 2015. Quanto custa uma dieta saudável para famílias de baixa renda?
Mais uma vez, obrigada. E agora eu gostaria de chamar a Stephanie. Stephanie, relembra para os nossos ouvintes aonde que eles podem encontrar nossos episódios, redes sociais. Diga lá. Oi, gente, mais uma vez eu aqui no episódio, passando só para lembrar bem rapidinho que todas as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. O nosso Instagram e nosso Facebook vocês encontram através do @podcast Ciência da Nutrição. E no nosso site vocês vão ter muito mais informações sobre esse episódio e sobre os outros também. cienciadanutrição.com.br. Obrigada, Stephanie. Vou passar a bola para o Anderson. Vai lá, Anderson, tá contigo. Rafael, novamente a gente queria agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade de dividir esse conhecimento conosco. Tenho certeza que, para quem nos acompanhou em casa, está ouvindo a gente aí pelas diferentes redes sociais, diferentes aplicativos, aprendeu muito com você hoje. Eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, suas mensagens finais, o que você quiser divulgar aí, o microfone está aberto. Opa, vamos lá, mais uma vez sou eu que agradeço. Luana pediu o spoiler ali, eu dei o spoiler na direção errada, né? Mas olha, Luana, já que você me lembrou, a gente vai publicar, tem mais um artigo aceito, agora com o custo das dietas saudáveis, com o referencial do Guia Alimentar, que deve sair no Caderno de Saúde Pública em algum momento desse ano. Não, confesso que eu acompanho pouco isso, mas está lá aprovado, em algum momento vai sair isso lá também. Tomara que seja útil. Eu que agradeço a discussão do tema, eu acho que foi bom demais, né? Leve, divertido aqui, fico muito feliz. Estou à disposição, se vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigado, Rafael. Luana, hoje foi especial, hein? Foi muito legal o programa. Como mensagem final, né, do programa de hoje, eu queria reforçar talvez uma palavra que o Rafael tenha dito aí durante a nossa gravação, que também fica de mensagem para esse podcast, né? Vocês, então, ouvintes que tenham nos ouvido, tenham esse coração aberto para a modificação dos hábitos alimentares, esse coração aberto para cada vez mais ouvir a gente aí no seu dia a dia, divulgar o nosso trabalho, e esse coração aberto que talvez possa modificar um pouco a vida de vocês com esses conhecimentos que vocês estão aprendendo aqui conosco. Mais uma vez, obrigado. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição.